Gente, desculpa, a conexão caiu, a gente está ao vivo, é comum que isso aconteça, né? Imprevistos acontecem. A gente está ao vivo aqui com a professora Elizabeth Oliveira, da Universidade de São Paulo, da USP. Ela é especialista em assexualidade, ela fez uma pesquisa em que ela foi a campo conversar com assexuais, que é um tema que saiu na Super Interessante, que está nas bancas. Então a gente está com um bate-papo sobre assexuais e sobre a sexualidade com a professora Elizabeth. A gente vai ficar mais uns 10, 15 minutinhos aqui com esse bate-papo. O primeiro vídeo continua no ar, depois se você quiser ver a conversa na íntegra, é só acessar o primeiro vídeo que ele está online. Professora, então só voltando o que a gente estava falando no finalzinho do bloco anterior. Assexuais então podem fazer sexo, né? Sim, assexuais podem fazer sexo, não há nada de errado com o corpo das pessoas assexuais. Agora, existe então uma abordagem diferente de assexual para assexual sobre aquilo que aquela pessoa faria ou não, tá? Existem alguns assexuais que eu entrevistei que me disseram, eu faria, né, se eu estivesse num relacionamento em que eu amasse essa pessoa e para ela fosse importante, eu faria. Isso não seria um sacrifício, né? Outros me disseram assim, não, eu não faria de jeito nenhum, né? Eu só vou ter um parceiro amoroso à medida que esse parceiro respeite que eu não vou fazer sexo nunca, né? Então, existem também essas diferenças, né? Alguns fariam, outros não fariam. Eu tenho percebido que aqueles que estão dispostos a fazer têm um pouco mais de facilidade de conseguir um parceiro amoroso, né? As pessoas, por exemplo, as pessoas assexuais que eu entrevistei, que são casadas ou que estão em relacionamentos, são pessoas que estão fazendo sexo. Eu não encontrei nenhuma, pelo menos nos meus 40 entrevistados, pessoa que esteja num relacionamento e não esteja fazendo sexo. Porque mais de 80% não estão em relacionamentos amorosos. Algumas gostariam de estar, mas não estão porque não estão dispostas. É algo que eles abrem mão para agradar o outro, né? Isso, para agradar o outro, e não chega a ser para, né, todos eles um sacrifício. Para alguns tá? Não vou dizer que não seja, né? Eu tenho um dos meus entrevistados que passou muitos anos, vários anos casados. Durante esses anos ele fazia sexo, mas sempre com aquela... não era, né? Eu sentia o que você falou primeiro, né? Que era uma violência contra o próprio corpo, até o momento em que ele resolveu que não ia mais fazer. Eu me lembro de um entrevistado com quem eu conversei para escrever a reportagem, e o que ele me falou foi que ele é assexual, a namorada dele não é assexual, mas sempre, então, no dia a dia, eles precisam conversar até para saber até que ponto pode existir um toque, até que ponto é permitido ir naquele dia, como ele está se sentindo naquele dia. Ele me falou assim, Marcel, é algo que é meio que no dia a dia. Há dias em que tudo bem, há dias em que não. E aí é um diálogo que ele e a namorada conversam e se entendem ali no dia a dia. E professora, só a gente entrando aqui em outra questão, existem uma série de símbolos dentro do universo assexual para caracterizar a comunidade, né? Isso, existem vários símbolos, assim como todas as sexualidades propriamente, a partir do momento que passam a ser um grupo organizado, esse grupo então começa a criar alguns símbolos que possam diferenciá-los até de outros grupos. Então, o grupo assexual foi a mesma coisa. Então, foi feita uma votação, né, para construir a bandeira sexual. Então, essa bandeira, que é branco, preto, lilás, né? Lilás é mais a cor da sexual. E é legal o que cada cor, né, da bandeira significa, né? Isso, o lilás, que representa o próprio movimento assexual, e aí o preto, o cinza e o branco, ele é, na verdade, o espectro da sexualidade para a sexualidade. Então, é um tipo de sexualidade na qual existe um espectro e que a gente ainda não conhece todas as possibilidades. Cada dia que passa a gente conhece uma possibilidade diferente dentro desse espectro, mas o mais importante é isso, é que existe uma possibilidade de um espectro, que não é só aquela coisa ou é preto ou branco, não. Existe uma zona cinza que não é tão conhecida ainda, né? A gente não tem tantas pesquisas assim a respeito disso. Mesmo as pessoas que se consideram nessa zona cinza, nem elas conseguem se descrever totalmente, de forma que a gente consiga entender e categorizar, mas pelo menos existe essa abertura. E essa questão do espectro é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Dessas possibilidades de haver uma variação dentro dos tipos de assexuais. Existe o preto ali, ou representado pela cor preta, que é o assexual extremo, que não faz sexo em nenhuma ocasião, e existe o branco, que já é o sexual.
E o cinza ali, esse espectro cinza, são as várias possibilidades. Aquele que faz sexo para agradar, aquele que pode sentir interesse quando tá em um relacionamento amoroso. Isso. E aqueles que se masturbam, a gente não pode esquecer, né, que se nós definirmos a sexualidade como uma falta de atração sexual, então a masturbação, ela não está, não entra em contradição com esse conceito. Tá? Então muita gente acha estranho. Fala, mas como se a pessoa fala que é assexual e ao mesmo tempo se masturba? Só que a gente tem que pensar que a masturbação ela foi classificada como sexo por nós, né? Humanos, né? Ao longo da história, isso foi significado dessa forma. Não quer dizer que tenha que ser significado dessa forma para todo mundo. É um conceito criado. É um conceito que foi criado. Então muitos me falam assim, não, eu me masturbo sim, mas eu não tenho as fantasias que outras pessoas me dizem que tem, né, quando estão se masturbando. Então, sendo mais uma coisa mecânica, ali de momento, né, que qualquer pessoa pode fazer, sem implicações, né, não que você deseje que haja outra pessoa, não quer que haja outra pessoa. Dentro da sua pesquisa, dentro desses 40 entrevistados, a professora entrevistou algum assexual que tenha filhos? Sim, vários. Alguns deles têm filhos, sim. E não fizeram sexo só para ter filhos, né? Esses que eu entrevistei, bom, pode acontecer num caso, por exemplo, foi por acaso, né? Digamos que uma pessoa assexual, um homem assexual, vai fazer sexo, mesmo para se provar, né? Deixa eu ver o que é isso, que todo mundo fala tanto, que eu não me interesso, mas vamos ver o que é, né? E acaba fazendo pela experimentação e pode ocorrer uma gravidez, certo? Então pode ser assim, como pode ser pessoas que querem ter filhos, desejam ter filhos e estão dispostas, inclusive, a fazer sexo para isso, né? Para ter filho, não necessariamente a gente tem que fazer sexo, porque existem outras formas, né? Você pode adotar, você pode fazer fertilização in vitro, quer dizer, existem outras formas também. Mas existem, sim, pessoas que eu entrevistei que têm filhos, normalmente, tem lá. E algumas são, inclusive, mães solteiras, né? Já se separaram dos maridos, estão aí criando seus filhos. E eu recebo muitas e muitas cartas, né, e-mails e mensagens de todo o Brasil com perguntas, tanto de pessoas que se classificam como assexuais, ou como pessoas que estão em dúvida, ou pessoas que estão em relacionamentos com pessoas que não querem fazer sexo. Eu recebo muitas mensagens de homens me dizendo, olha, eu vi você na televisão, né, e eu queria saber o seguinte, a minha mulher não quer fazer sexo, né? Será que ela é assexual? Uma vez eu recebi também um e-mail de uma esposa que dizia o seguinte, olha, eu vi você também na televisão e eu fiquei com uma dúvida, né? Tem como eu fazer um teste para saber se o meu marido é assexual sem ele perceber? Então já foi uma pergunta, né, quer dizer, todas as perguntas eu sempre respondo, mas... Não existe um teste. Não existe um teste, assim como não existe teste para saber qual é a sexualidade. Qual é a sexualidade de uma pessoa, quer dizer, isso não existe, né? E a gente pensar também na origem, será que nasceu assim? Será que se tornou assim? Será que aprendeu a ser assim? Né? São perguntas que hoje, embora as pessoas façam muito no campo da sexualidade, nós estamos muito mais na busca por direitos das pessoas do jeito que elas são. Né? O direito de ser aquilo que se é mais importante do que saber qual que é a origem. Né? É claro que, assim como existem pessoas homossexuais que não se aceitam, é claro que também existem assexuais que não se aceitam. Todas as sexualidades, exceto o heterossexual, porque até hoje eu não vi nenhum heterossexual que não se aceite. Mas todas as sexualidades, você vai ter sempre pessoas que não se aceitam daquela forma. Então elas vão procurar. Né? E é legal assim, falar dessa questão da aceitação e da visibilidade, porque o movimento assexual já tem ido às ruas, já tem feito marchas, né? O ano passado teve a primeira marcha da visibilidade assexual, então é um movimento que já tem saído às ruas e lutado por direitos. Eu tinha um certo receio de ter dificuldade de encontrar personagens para escrever a reportagem, mas não, essas pessoas já estão dispostas a colocar a cara e falar que são assexuais e falar justamente para conquistar visibilidade, conquistar respeito. Mas é importante lembrar que quando eu comecei a pesquisa em 2009, ninguém queria falar comigo. Eu não encontrava uma pessoa sequer na internet disposta a me dar uma entrevista. Todos estavam escondidos, né, por trás de pseudônimos e avatares e eu não consegui ninguém
até criar o blog. Quando eu criei o blog, e aí falando um pouquinho, né, sobre a pesquisa, aí as pessoas começaram a se sentir mais confiantes em fazer, né, em querer participar. Então elas me escreviam perguntando, olha, se você precisar, né? Uhum. Então foi uma coisa assim, né? Por isso que eu consegui 40 pessoas Que confiaram na pesquisa, que foi o blog. Onde você postava as informações que Isso. estavam sendo produzidas no ambiente Exatamente, acadêmico eram também, resenhas, né? Eu fazia resenhas de outros artigos que estavam sendo publicados nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. E a partir dessas resenhas as pessoas dizem, poxa, tem uma pesquisa sendo feita no exterior e agora tem uma aqui. Então vamos colaborar com essa pesquisa. E foi a partir daí, então, que veio toda essa gente, foi maravilhoso, eu agradeço muito, a pesquisa rendeu, né, a partir dessa participação, e ela começa a dar visibilidade aos assexuais e à sexualidade como uma sexualidade legítima. Outros pesquisadores também já estão se interessando, muitos me procuram, eu quero fazer meu trabalho, TCC, né, sobre a sexualidade, mestrado, né, doutorado, então pessoas que me procuram. Então isso é promissor para o campo da sexualidade, de que logo, logo, todo mundo vai saber o que é a sexualidade e quem são as pessoas assexuais, né? Elas não vão precisar ter medo, né, de se expor. E se alguém está em casa e quiser conversar com a professora, quiser tirar alguma dúvida, quiser escrever a própria história, existe um site, existe uma forma de se comunicar com a professora? Então, nós temos o blog, mas o blog no momento ele está desativado. Na verdade foi um blog feito para pesquisa. Eu tenho a intenção de ativar, ou retomá-lo, ou criar um outro blog que seja um pouco diferente, né, no formato. Deixa aí. Alguma comunidade no Facebook? No Facebook tem várias comunidades. Se você colocar no Facebook a sexualidade, ou colocar mesmo o meu nome, né, Elizabeth Regina Oliveira, você vai chegar a mim pelo Facebook, e eu estou à disposição para, dentro, na medida daquilo, né, que eu conseguir avançar na pesquisa, então me coloco à disposição para contribuir, para ajudar, né? Quem quer que então, seja. só para terminar, então, eu lembro que a primeira pergunta que me veio na cabeça será que dá para ser feliz sem sexo? Dá, professora, para ser feliz sem sexo? Eu conheci muitas pessoas felizes sem sexo, então eu posso dizer, dá para ser feliz sem sexo, mesmo sendo celibatário. Existe um livro sobre celibato nos Estados Unidos, em que a autora levou 6 anos para escrever esse livro, e ela disse que no processo ela se tornou celibatária, né? À medida que ela ia investigando o celibato. Então é muito interessante isso. Então ela também é uma pessoa que percebeu, mas ela é celibatária, ela não é assexual. Mas é fruto do nosso tempo, né? Do tempo que a gente está vivendo, onde há uma individualidade muito maior, possibilidades muito infinitas de felicidade, que não seja somente o relacionamento amoroso. Muita gente hoje em dia já não quer mais relacionamento amoroso. E já tem sendo feita, pesquisas novas sendo feitas sobre isso também, independente de ser assexual ou não. Quer ficar sozinho. É possível ser feliz sozinho. Sim. Então é isso, gente. Queria agradecer à professora Elizabeth por ter topado vir aqui à Editora Abril dessa entrevista. É um prazer para a gente recebê-la. Queria agradecer a Thaís, ao Lucas, ao Tiago pela ajuda aqui para fazer e para colocar no ar esse Facebook Live, e agradecer a quem acompanhou aqui esse bate-papo com a gente. É isso então. Obrigado, professora. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado.